Lucas capítulo 2, a partir do verso 18. É só confirmar se o som está saindo. Rapidinho. Confirmar se os irmãos estão conseguindo acompanhar. Está direitinho. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá, e as conduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, mais uma vez te pedimos, Senhor, e te clamamos que o Senhor possa nos ajudar nesse momento, Pai. Eu preciso, Senhor, os meus irmãos precisam da Tua operação, do Espírito Santo operando em nós, para que nós possamos entender a profundidade da instrução que está nessa carta, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua e que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos compreender e colocar em prática, escutar o que o Teu Espírito tem a nos dizer nesta noite. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo João foi o escritor do livro de Apocalipse. Ele foi o último apóstolo, a morrer. Era aquele que era o mais próximo do Senhor Jesus. Ele teve a revelação do fim dos tempos, da consumação de todas as coisas. E o livro de Apocalipse, ele não somente fala do fim, mas ele fala desse processo que vem vindo desde lá de trás até chegar na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes o apóstolo Paulo até fala, os últimos dias, quando ele diz em Tessalonicenses, os últimos dias começaram desde quando Jesus subiu, há 2024 anos atrás, já é o princípio das dores. Por isso que vem tendo guerra, rumores de guerra, epidemias, tudo já está acontecendo desde quando Jesus subiu. Então nós já estamos no fim dos tempos, no princípio das dores. Ainda não entramos na tribulação, e só vai piorar. E João, ele foi o último apóstolo, ele ficou preso na ilha de Patmos, teve uma revelação, e Jesus, ali, o anjo mostrou para ele, falou que ele escrevesse as cartas às igrejas daquela época. Essas igrejas, na realidade, elas vão ser todas as igrejas, porque cada igreja que existe hoje tem um pouquinho desses erros que está descrito em cada carta dessa. E ali, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai falando a cada igreja, quando ele fala ao anjo da igreja de Tiatira, ele está falando, escreve ao pastor da igreja, porque o pastor, ele é o anjo da igreja, ele é o mensageiro de Deus. Por
Por isso que toda igreja tem que ter um pastor de verdade, um homem que tem aquelas características, em 1 Timóteo capítulo 3, em Tito também, as qualidades ali, ó, não é só porque fulano fala bem, porque fulano é legal, não, ele vai ser o mensageiro de Deus, ele que vai transmitir a palavra de Deus de uma maneira correta, sendo iluminado pelo Espírito Santo. E aqui, João escreve a mensagem para a igreja de Tiatira, uma igreja que eu associei ela a uma goiaba. Eu escutei também o pregador dizendo, eu vou usar uma goiaba. Uma goiaba, ela é muito, quando você vê aquela goiaba no pé, bonitona, o que te dá vontade de fazer? De pegar e comer. Só que quando você morde a goiaba, às vezes, o que tem dentro da goiaba? O bichinho da goiaba. Só que o bichinho da goiaba, ele não é bichinho da goiaba. Ele é um bichinho que foi colocado na goiaba. E aquele bichinho, ele vai ali, ele estraga a goiaba por dentro. Né? Quem coloca aquele bicho ali? Tem a mosca da fruta, ela tem um ferrão, ele ele abre a casca, coloca os seus ovos, e ali a goiaba vai, as larvas vão crescendo, vão comendo, a goiaba apodrece, ela cai no chão, as larvas entram na terra, faz um casulo, e dá o seu tempo, sai uma mosca e o processo continua. Por que eu associei? Porque a igreja de Tiatira é a goiaba. E as heresias, os falsos ensinos, são o quê? Os bichinhos da goiaba. E aqui nós vamos ver, no decorrer do texto, que se esse ciclo não for parado, ele continua, e aonde onde ele vai entrando, ele vai apodrecendo aquelas goiabas. A igreja de Tiatira, nós vamos ver que Jesus, no começo, ele fala bem dela. Ele elogia, mas depois ele fala do bichinho que tem dentro dela. Tiatira é aquela igreja que por fora está bonita. Vou dar um exemplo, vai fazer 100 anos. Igreja bonita, né, arquitetura. Mas como é que ela está por dentro? Nós vamos lá na catedral presbiteriana, né, aquela catedral linda. Mas como é que ela está por dentro? A sua doutrina. O que tem sido ensinado? Quem está pregando? Quem está ensinando? Será que realmente são pessoas que deviam estar ali? Então, a igreja de Tiatira é como se fosse uma goiaba. E o bichinho da goiaba, os falsos ensinos, as doutrinas de demônios, as doutrinas dos homens. E aí entra aquela pergunta hoje, que foi o título da mensagem: a sua igreja é uma goiaba? Ou ela é uma igreja de verdade? É aquela goiaba que está estragada? Ou ela é uma igreja que é de verdade? E essa cidade de Tiatira, onde está a igreja de Tiatira, era uma cidade muito importante naquela época, porque era uma passagem, era uma cidade pequena, né, e era um local de passagem. E lá habitavam muitos militares do Império Romano naquela época. E a cidade de Pérgamo era maior, depois. Era como se Tiatira fosse a defensora. Para o mal chegar em Pérgamo, tinha que passar por Tiatira primeiro. Então, era uma cidade importante, porém de pouca expressão. Ninguém olhava muito para ela. Só que quando a gente vai olhar para o texto, Jesus faz questão de falar dela. Não tinha outras igrejas? Tinha outras igrejas. Ele poderia ter falado de outras igrejas que também tinham outros erros. E aqui a gente vê, vamos caminhar no texto para a gente ver. Olha o que diz o verso 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então quem fala? É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É o Senhor Jesus Cristo. É aquele que tem os olhos que vê tudo. Os olhos como chama de fogo. Aquele olho puro. O fogo fulmina o que é ruim. O fogo ilumina também o que está escuro. Né? O fogo purifica. Ele é aquele que olha dentro de você, que sabe de tudo, aquele que purifica. Aqueles pés de bronze polido, aqueles pés que ele usa lá em Apocalipse 19, quando ele vai pisar aqueles que são inimigos dele, que estão contrários. Lembra que aquele texto que diz que ele pisará o lagar do furor, do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso? É como se fosse as bigornas de bronze, caindo em cima da cabeça daqueles que são seus inimigos, daqueles que o negaram. E esse é Jesus Cristo, ao verso 19: conheço as tuas obras. Olha o que ele diz para a igreja, olha o elogio, que é o primeiro ponto. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Antes dele pegar e descer a madeira, ele pegou e falou: eu conheço o que você faz.
Eu conheço como você tem caminhado, como você tem me servido. Você tem amor. É um amor sacrificial. O ágape, você se sacrifica pela igreja, pelas ovelhas. É uma igreja que se sacrifica pelo povo, pelas suas ovelhas, que vão contrário ao politicamente correto. Vão caminhando como a igreja, como a palavra diz que tem que caminhar, e não como o mundo quer que caminhe. Como as pessoas. O que eu vou agradar? Eu vou agradar o ouvido das pessoas ou eu vou agradar a Deus? É aquela igreja que tem fé, que sustenta esse evangelho, vive verdadeiro, que conhece a doutrina, que conhece quem é Jesus Cristo, que prega Jesus, que não prega prosperidade, que não prega positivismo, que não prega milagre. Hoje é o dia do milagre. Vamos botar a placa ali, ó. Hoje é o dia, domingo da cura. Ela não faz isso. É uma igreja que prega Jesus, que sabe que todo culto é um culto de cura e libertação, quando se prega o evangelho. É aquela igreja que tem serviço, ela serve ao Senhor, ela faz o que tem que se fazer, ela prega a palavra, ela cuida dos órfãos e das viúvas. Ela não está pensando no salário do pastor. Não, vamos encher o bolso do pastor de dinheiro, que ele é um cara muito legal. Não, ela primeiro vai olhar aí, ó. Irmão, está precisando de cesta básica? Ela vai olhar a vida do irmão. Vamos procurar ver se o irmão tem um emprego. Vamos ver como é que tá a vida do povo. O serviço dela é um serviço bom. E a perseverança dela, ela persevera, ela vai à frente. Ela conclui, ela olha para o foco e não perde o foco. Ela tem perseverança, ela continua até o fim, ela conclui o que começa. Era uma igreja que foi elogiada. E as últimas obras dela foram mais numerosas que as primeiras. É uma igreja que deu fruto, muito fruto. Porque ela começou, por mais que seja um local de passagem, um local pequeno, sem expressão, mas ela cresceu e deu fruto. E deu muito fruto. Obras mais numerosas, alcançou mais gente. Por meio do evangelho, por meio do cuidado, do serviço social, que é uma área secundária da igreja, ou até terciária, que o foco é pregar o evangelho. E Jesus elogiou aquela igreja. É uma igreja que tem um sabor, é uma igreja que tem um sabor cristão, é uma igreja boa. Só que essa igreja, como eu disse, a da goiaba, ela tinha um bichinho por dentro. Olha o que Jesus continua falando, ó, a partir do verso 20, ó. Tenho, porém, contra ti o tolerardes que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Só que essa igreja, que estava cheia de elogio, ela tinha algo errado dentro dela, que era o bichinho da goiaba. Era a igreja que estava podre por dentro. Era aquela igreja que, nas outras obras, estava uma maravilha. Quando você olhava, sem conhecer dentro, o núcleo, no centro, você olhar por fora, olha que maravilha, mas quando você entrava no núcleo, no centro ali, ó, ela estava podre. E ele cita Jezabel. Quem é Jezabel? Jezabel significa pureza. Foi a mulher do rei Acabe, aquela que acabou com o reino de Israel. Ela que trouxe o culto a outras religiões, falsas doutrinas. E aqui ele diz, lá no verso 24, olha o que ela estava ensinando ali, né? Simbolizado Jezabel, né? As coisas profundas de Satanás, verso 24. Ó. Digo, todavia, a vós outros, aos demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e de que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Ela ensinava que você deveria buscar lá ó, as coisas profundas do erro, para você poder saber. Só que a gente tem que conhecer o que é certo, porque quando eu sei o que é certo, o pessoal da Casa da Moeda, eles treinam com o papel original. Quando ele meter a mão no papel errado, falso, o dinheiro, ele vai conhecer por quê? Porque ele tem que estar lidando com o papel original. Você não tem que ser treinado com falso, o que é falso. Você tem que ser treinado com o que é certo, o que é verdadeiro. Porque quando vier o que é falso, você vai conhecer na hora. Ou você colocar a mão, opa, esse dinheiro aqui não é verdadeiro não, isso é falso. E a mesma coisa aqui com o evangelho, com essa doutrina. Jezabel, ela destroçou o reino de Israel e ela estava destroçando aquela igreja. E olha o que o texto diz. Fala que ela estava ensinando, profetiza. É quem fala da palavra de Deus.
Ensinar é pregar. Estava ensinando, pregando. Estava dando aula na escola bíblica dominical. Era como se tivesse uma mulher naquela igreja fazendo o que ela não foi chamada para fazer. É um dos sintomas de apodrecimento dessa igreja. Quando tem mulheres que não são chamadas para fazer isso, ou até homens que não são chamados, porque existem pessoas que são chamadas e têm elas características, e aqui Jesus está batendo naquela igreja, por quê? Porque estava acontecendo coisas que ele não ordenou que acontecesse, e ele estava condenando aquela igreja por aquele fato que estava acontecendo, que ela profetiza, que ela estava pregando, estava ensinando, isso estava seduzindo os servos à prostituição, e a prostituir a outra doutrina. Quando eu pego e aprendo e pratico coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, porque eu aprendi que alguém me ensinou, eu pensando que era certo, eu estou me prostituindo. Eu estou fazendo algo que não está de acordo com o que o meu noivo, o meu Senhor falou que eu fizesse. Então, quando eu estou fazendo aquilo ao contrário, eu estou me prostituindo, eu estou pecando. Foi o que eles fizeram naquela época, lá no reino naquela época. Eles adoravam. Quem trouxe a adoração a Baal? Jezabel. Eles fizeram templos. E o povo de Israel adorava a Deus e adorava Baal. E quem não adorava Baal, ela mandava matar. Está errado. É como se hoje as pessoas que estão fazendo as coisas erradas, estão saindo das Sagradas Escrituras, ela pegasse e falasse para você, não, ele está errado. Isso é radical, ó. É um palhaço, não serve para nada. Era como se estivesse fazendo essas coisas. Era como se isso, tudo que está sendo feito, tudo que está falando, isso aí é heresia, é coisa da cabeça, é farisaísmo. É além da palavra. Hoje tudo é cultural, pô. É cultura. É o que se fala hoje, quando algo que a Bíblia diz que tem que ser feito, como fala aqui da questão do ensino, da pregação da mulher, fala, não, é por causa da cultura. Engraçado, eu não sei que Bíblia é essa que essas pessoas leem, que não é a mesma que eu leio, que está lá em Timóteo, diz lá, claro, em 1 Timóteo capítulo 2, nos versos finais e no capítulo 3. É claro. Eu fico, opinião pessoal minha, né? Eu fico estarrecido com pastores, pessoas que estudaram teologia, que sabem as palavras no original, e olham e não entendem. Às vezes eu acho que é melhor, eu acho não, eu tenho certeza, eu não quero ver. Né? Não quer ver, porque é melhor não conhecer do que saber e fazer, ao contrário, é prostituição, ensina errado, está prostituindo o evangelho, a sã doutrina, a palavra correta. Olha que ele continua dizendo, que ele deu tempo, ó, dele verso 21, dele tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender-se da sua prostituição, deu tempo. É como se Deus levantasse pessoas naquela igreja lá naquele momento e falasse, está errado. Está errado, vamos alinhar. É como se levantasse hoje aqui a nossa congregação, né? Mas a confissão de fé diz isso. E a confissão de fé está dizendo que a Bíblia está dizendo isso. A Constituição da nossa igreja diz isso. Foi votado no Supremo Concílio. Os pastores, mais de 500 homens orando, votaram. Não é a vontade de Deus a votação? Então, para que vota? Então, para que o meu dízimo vai para o Supremo Concílio? Para nada. Não serve de nada. Se não se aceito. Para que eu tenho homens reunidos para votarem leis se elas não são cumpridas? É hilário. É hilário. Para que o Ministério do Céu vai fazer uma lei e eu não vou cumprir? Dane-se, para que faz lei? É como se fosse assim. E ali Deus deu tempo, levantar pessoas, está errado, amostra daqui, amostra acolá, e eles não quiseram. E eles não quiseram se arrepender. Não cumpriram como se fosse aqui o presbiterianismo. Vamos falar da nossa igreja que é melhor. No presbiterianismo eu voto. Todos nós, os irmãos que estão chegando na igreja, todos nós, quando nós se batizamos e professamos a nossa fé, nós fazemos um juramento em crer em Jesus Cristo, como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, em crer na Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, e na igreja presbiteriana, em crer que eu creio nos símbolos de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster, aquele livrinho, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, que eles são os guias que vão me ajudar a compreender corretamente as Sagradas Escrituras.
Logo, quando eu faço algo totalmente contrário ao que está ali, eu quebrei meu voto. Eu sou um mentiroso, pô. Eu quebrei meu juramento. Isso é um ato de quem? De rebeldia. É um ato de quem não se arrepende. Porque não é falado, né? Só que ele leva as pessoas ao fazer o quê? A tropeçarem nas suas próprias pernas. Um líder, um exemplo, um pastor que jurou cumprir a Constituição da Igreja Presbiteriana, que jurou cumprir os símbolos de fé. Quando ele não cumpre e faz ao contrário, ele é mentiroso, pô. O conselho da igreja não corrige, eles são mentirosos. Eles não estão honrando os seus votos, os seus juramentos. São tolos. Não sou o que estou dizendo, não, é a Bíblia. É melhor que não fizesse o voto. É melhor não estar na igreja, na IPB, na igreja presbiteriana. Por quê? Vamos para outra que não precisa fazer voto, né? Então você vive melhor. Você não precisa fazer voto. Não precisa cumprir o que está escrito. Para que regra, se não quer cumprir? E essas pessoas não se arrependeram. Todavia, não se arrependeram da sua prostituição. Olha o que ele diz, verso 22. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela se adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Olha a misericórdia, Deus não dá misericórdia ainda. Vou te dar a última chance ainda. Caso se você não se arrepender, eu vou te adoecer. Aí eu pergunto para nós, qual seria o maior adoecimento no nosso meio cristão? Não é ficar internado igual minha esposa está. O maior adoecimento é ter os olhos fechados. Eu não consegui mais compreender a beleza do Evangelho. Eu não consegui mais caminhar de uma maneira correta nas Sagradas Escrituras. Eu estar ali fazendo o que eu acho que é certo e estou fazendo tudo errado, estou pecando contra Deus. Estou prestando um culto a Deus que Deus não aceita. Jezabel, em Tiatira, ensinava errado. Glorificava a Deus. Pregava errado, glorificava a Deus. Imagina as pessoas que foram batizadas. Será que foram batizadas de verdade? Não. Ceiaram? Teve ceia? Não. Porque não é de verdade. É mentira. É aquele algo pomposo por fora, mas podre por dentro. E Jesus continua a dizer, verso 23, e a coisa vai ficando séria, é o que ele diz: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. É ele que está falando. Se não há temor nessa fala do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela igreja com certeza tremeu pelo que foi dito. Nós podemos levar no literal, mas podemos também usar a alegoria, que eles seriam tirados ali à força, não sei como, que não haveria mais discípulos da doutrina errada. E nós podemos entender de várias formas. É igual um exemplo, igual essa discussão, né, do Rio Grande do Sul. Igual falaram que teve lá na igreja hoje, deu uma discussão sobre isso, na escola bíblica dominical. O Rio Grande do Sul foi castigo de Deus ou não foi? Meus irmãos, a gente não deve pensar se é castigo de Deus ou não. A gente deve pensar como Deus é bom, que Ele não permitiu que fosse o planeta todo inundado e logo jogado fora. Porque Deus está segurando a sua justiça. Como o presbítero bem falou, reações climáticas que já foram avisadas e poderia ter sido, né, se o governo tivesse aplicado dinheiro, a verba, feito obras. Nosso Deus, ele é justo, 100% justo. Então, já era extirpado isso aqui, acabado com tudo, porque isso aqui é pecado. O nosso respirar é pecado. Nós cultuamos ele, estamos aqui hoje por causa de Cristo. Se não for o sangue do Cordeiro, já era. Nada, não teria evangelho. Às vezes a gente olha, né, eu quero a cura, se eu cura minha esposa logo. Claro que nós vamos orar, mas o mais importante é, Senhor, sustenta a fé dela para que ela não abale,
para que ela fique firme, faz a fé dela ser uma fé perseverante, que ela se tiver que ficar lá 10 anos e ela continue crendo no Senhor, e lendo a Bíblia todos os dias, evangelizando lá onde ela está, cantando louvores. Esse é o mais importante do que a cura de uma doença, do que a cura de a melhora, um prato de comida. É se manter firme na fé. E esse é o Senhor Jesus Cristo, esse aviso. E por último, olha o que ele diz no verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Olha que interessante. Naquela igreja tinha a doutrina errada e tinha a doutrina certa. Existe lá os que não dobraram o seu joelho a Baal. Existe lá aqueles que não se contaminaram com a podridão, que não foram tocados pelo bichinho da goiaba. Aqueles que ainda estão com as suas vestes limpas, que estão tentando buscar um bom e reto caminho, não porque eles são puros, mas porque eles tentam buscar o bom e reto caminho. A esses, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Eu quero conhecer o que é errado, não. Vou caminhar no que é certo, no que é antiquado, como dizem, no que já está passado. Quero ver o que tem de novo aí no mercado. Aparece aí para a gente estudar. Então somente, verso... outra carga não jogarei sobre vós. 25. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Conserve o que você tem. Conserve o que você tem. O que nós temos? Nós, presbiterianos, o que nós temos? A Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e prática. Os símbolos de fé. Nossa Constituição, que é muito boa, tem a Constituição, se o irmão quiser eu passo o PDF. É muito boa. Se tudo fosse cumprido, seríamos presbiterianos de verdade. Guarda o que você tem. A gente não precisa de nada novo. Eu não preciso de falar que algo é cultural para poder se enquadrar no politicamente correto. Eu não preciso ficar gritando aqui. O violão ficou ruim. Eu não consegui, eu não sei afinar o violão. Ficou ruim, está desafinado. A gente não precisa do violão. A gente pode cantar. O sagrado é com a motivação do meu canto. Não é com o instrumento se está funcionando ou não. A gente precisa de crer em Deus. Isso que a gente tem que guardar, de crer em Cristo como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. De se guiar por essa maravilha que Ele nos deu, que é a sua palavra. Pelos guias, as balizas que Ele nos deu ao decorrer da história da igreja, os símbolos de fé. Não existe outro compêndio do teológico mais alinhado do que a nossa confissão de fé, que vai nos levar no caminho direitinho. Se você olhar lá, direitinho, tira os óculos e lê sem óculos. Estuda a Bíblia, vê lá as referências, você vai ver. Para que a gente não caia em nenhum erro, para que a gente continue no caminho, a gente não pise no mato e não machuque o pé. Guarda o que vocês têm, guarda o puro evangelho, guarda a sã doutrina. Por que eu vou querer inventar algo novo? Por que eu vou querer saber a batalha espiritual lá e o trono de Satanás nessa rua aqui, Estou nem aí para eles. Vou pregar o evangelho e é Deus que vai fazer a obra. E ele termina. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com o cetro de ferro as regerá e as conduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus termina dizendo que tudo que é dele será seu também, se você ficar firme até o final. Todas as bênçãos, a eternidade. O que é eternidade? Sei. A pureza de Jesus, Ele vai nos glorificar.
você não terá mais pecado, aquilo que te faz chorar, não vai ter mais dor, não vai ter mais doença, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais discórdia, não vai ter mais rancor, não vai ter mais briga. Não tem nem como imaginar isso. Tudo que é dele, ele vai te dar. Aí a gente caminha para a pergunta final. E aí, meus irmãos? Como que está a sua igreja? Como que estão as igrejas que a gente conhece? Será que elas são goiabas boas? Ou goiabas que estão bonitas por fora e podre por dentro? Onde por fora tudo funciona com uma maravilha. Quando joga no YouTube, né, fica lindo. A igreja cantando, coral. Todo mundo bonitinho, terno. Aí quando você chega na liderança, né, o núcleo da igreja ali, a liderança, a parte mais fechada, as pessoas que estão trabalhando. Será que está podre? Será que essas pessoas têm lido as Sagradas Escrituras? Será que eles, no nosso caso presbiteriano, têm guardado os símbolos de fé? Será que têm sido honestos com os seus votos, seus juramentos? Será que têm dado valor a todo dízimo e oferta que é investido para poder ter esses eventos, para poder fazer documentos? Será que tem tido pena das pessoas? Vou dar um exemplo. Eu sou contrário à festa junina. Olha, fala, não, mas eu vou falar. Por quê? Porque é um ato religioso, não é cultural. O meu filho não vai para a festa junina na escola. Como é que ele vai na igreja? Celebra-se a morte de João Batista. João Batista. Você vai celebrar a morte de João Batista? Uma celebração de morte. Não é celebração de vida. Nós podemos fazer uma festa cultural das comidas depois que passar essa festa? Pode fazer na igreja. Ó, esse mês vai ser o mês das comidas nordestinas. Esse mês vai ser o mês das comidas gaúchas. Outro mês das comidas baianas. E aí vai. Agora, utilizar a festa como preceito para alcançar é pragmatismo, é pecaminoso. É fazer o que acha que é certo, com foco de que vai dar certo. É doutrina de demônio. A igreja não tem que se parecer com o mundo. Não é gente que converte ninguém. Esse presbiterianismo é esse, que crê na soberania de Deus, mas quer fazer tudo o que só Deus pode fazer, em vez de pregar o Evangelho. Então, meus irmãos, que nós ficamos ligados, onde a gente vive, onde a gente congrega, se está certo ou está errado. Eu deixo igual eu conversei com o irmão hoje, dois conselhos que eu levo para a minha vida. Se eu estou num local que está bonito por fora e podre por dentro, eu tento purificar esse local, levando o Evangelho, que o Evangelho purifica, cura, transforma, e pode transformar o centro da podre da goiaba. Agora, se você fez isso tudo e não adiantou nada, vai vença. Mude, porque senão daqui a pouco é você que vai ser infectado pela podridão. E olha o que acontece. E as más companhias corrompem os bons costumes, as boas doutrinas. Vamos adicionar. E é isso. Então, se você ou você ajuda a melhorar, ou você procura outro local, porque lá já foi entregue, está acamado, está deitado. Né? A condenação foi fechar os olhos, e ali só vai descer ladeira abaixo. E é por isso que virá a apostasia nos últimos tempos. Aí Jesus disse, igual eu postei no grupo da igreja hoje, já apagaram. Será que quando Cristo voltar terá fé? O que ele está dizendo com aquilo ali? Não é que você vai ter crente, não. Será que vai ter uma doutrina verdadeira? Uma igreja pura que prega o Evangelho? Ou será que vai estar cheio de carrapichos dentro dela? Tanto carrapicho que não vai dar nem para ver qual é a cor, qual é o nome, se é de Cristo ou se é a sinagoga de Satanás. Vamos orar. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Por favor. Senhor Deus, mais uma vez, nós te pedimos perdão, Senhor, por muitas das vezes sermos omissos de ver o que está errado e não falar, Senhor.
e nos calar, porque nós, quando somos omissos, nós passamos para o grupo que aprova. Quando eu não reprovo, eu aprovo. Não existe muro meio termo. E se nós caminharmos na Tua palavra, não somos nós que reprovamos, é o Senhor que está reprovando. Então, Pai, tem misericórdia de nós nesta noite. Nos ajuda a caminharmos conforme a Tua vontade, a não sermos guiados por vãs doutrinas, a não nos prostituirmos achando que estamos caminhando de maneira correta. Nos ajuda, Senhor. Nos dê ânimo, se for da Tua vontade, que nós ajudemos a purificar. Ou nos encoraje, Senhor, se for da Tua vontade, que também a gente vá embora e procure outro arraial. E que tudo seja feito para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nem crermos no Evangelho conseguiríamos. Sem Ti nem compreender a mensagem que foi pregada nós iríamos conseguir. Sem Ti nem vida nós teríamos, Senhor. Por isso nós te agradecemos nessa noite. Te pedimos que o Senhor nos dê a perseverança de Tiatira, que o Senhor nos dê essa fé que eles tinham, daqueles que não se dobraram, que o Senhor nos dê a vontade e a disposição de serviço como eles tinham, Senhor, de continuarem te buscando firmes, de tudo em amor, porque sem amor de nada adianta, como diz o apóstolo Paulo. Tudo em amor, querendo agradar o próximo, olhando para as tuas ovelhas, porque a igreja é tua, Senhor. A igreja é tua. O Senhor é o dono dela, e o Senhor é aquele que tem olhos como chama de fogo. É aquele que vê tudo, como a tua palavra disse. É aquele que sonda as intenções, as vontades. Por que disso? Porque daquilo o Senhor sabe o que cada um pensa, o que cada um está pensando nesse momento, o que cada um pensará quando escutar essa mensagem, os que não escutaram. E que possa haver arrependimento, Senhor, em primeiro lugar, como nós oramos mais cedo. Que possa haver conversão, Senhor, que mude a rota, um novo caminho, que voltemos, que essas pessoas voltem para um novo e verdadeiro caminho da Tua palavra, do Teu Evangelho, e que a corrupção seja extirpada, e que a goiaba que apodreceria até a sua morte, ela possa ser regenerada e haja vida com o Teu novo sopro, com um avivamento daqueles que estão mortos e um reavivamento daqueles que estão com os olhos fechados, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Continua operando em nós.